Bom dia, meus queridos alunos. Vamos para a nossa aula de matemática. Nosso conteúdo vai falar hoje sobre números fracionários e leitura de frações, ok? Página 105 até a página 108. Então, no livro de vocês, na página 105, tem aí uma situação, problema envolvendo Bia e Fernando, certo? Eles querem repartir o chocolate, eles querem fazer uma divisão com esse chocolate. E aí, nessa página, está mostrando a forma como eles conseguiram dividir esse chocolate. Então, quando isso acontece, quando essa forma de divisão acontece, nós falamos que é um número fracionário ou simplesmente que é uma fração, certo? Então, aí vocês podem ver que Bia comeu 6/10 do seu chocolate, sobrando assim 4/10. Fernando comeu 2/8 de seu chocolate, sobrando assim 6/8. E aí a gente vai ver o que é que significa esse número 6 de Bia, esse número 4 de Bia, esse número 2 e esse número 6 de Fernando. Então, a gente vai dizer o seguinte, que o denominador é esses números que aparecem, certo? Abaixo da fração. Então, aí está para vocês o que é o denominador. Ele indica o número de partes em que o inteiro foi dividido, certo? Pronto. Então, Fernando, ele só tinha 8 pedacinhos de chocolate. Já Bia tinha 10, né? 2, 4, 6, 8, 10. Então, o chocolate inteiro, Fernando tinha 8 pedaços e Bia 10 pedaços. É o inteiro. Então, o denominador é a parte inteira, é o meu total do que eu tenho, tá bom? E o numerador indica o número de partes tomadas. Então, se Fernando, né, tinha apenas 8 pedaços de chocolate, ele comeu o quê? Quanto ele comeu? Ele comeu o quê? Só 2, não foi? 2 pedacinhos só que ele comeu, tá vendo aí? 2 pedacinhos. Então, se ele comeu 2 pedacinhos, se ele tinha 8, ficou 6 pedacinhos. Então, por isso que tem a fração 6/8. Então, o numerador é a parte que a gente vai usar do inteiro, tá bom? Então, ele usou do inteiro, ele tinha 8, usou apenas 2. E Bia tinha 10 pedacinhos e usou apenas 6 pedacinhos do dela, ficou apenas 4. Então, está aí o que é numerador e o que é denominador. Depois a gente vai para a leitura de frações. Veja bem, diz assim, para ter uma fração com denominador menor ou igual a 10, temos as seguintes fórmulas. Veja só, quando a gente vai contar de 1, certo? Ou até o número 10, a gente vai continuar da seguinte forma. Meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10, certo? Vamos dar uma lembradazinha lá nos números ordinais que a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Nas frações, a gente vai sempre usar a palavrinha 1/10, 1/9, 1/8, certo? E aí, o que acontece?
Quando chega no número 11 em diante, aí a situação ela vai mudar. Veja aí na tabela. Vai dizer que eu tenho 11 avos. Então, eu já acrescento o avos na minha leitura. Ok? Depois vem 5, 12 avos. Depois, 3, 21 avos. Depois, 6, 99 avos. Então, a partir do número 11 até infinito, nós vamos sempre estar usando a palavrinha avos, ok? E aí por diante. Mas a gente vai ficando por aqui nesse conteúdo que é bem fácil, é apenas uma introdução dos números fracionários, de como se lê uma fração. E aí, nas próximas aulas, a gente vai para simplificação, para tipo de fração e outras coisas mais. Para cumprimentar esta aula, eu estou deixando também um vídeo muito bacana, tá bom? Vocês ouçam, porque ele tem um som, tá bom? E também vão poder visualizar as imagens e também relembrar o que a Pro trouxe para vocês hoje. Esse vídeo que eu estou deixando, ele vai entrar em um pedacinho de tipo de fração, mas não tem problema, tá ok? Então, ele vai falar o que é números fracionários, vai falar de leitura de frações, mas também vai falar de tipo de fração. Isso vai ser bacana porque na próxima aula eu já vou dar esse assunto e vai ficar muito bom para vocês recordarem. Tá bom, meus anjos? Então, boa sorte, boa atividade. Ei! Feliz Dia dos Estudantes! O dia é hoje, 11 de agosto, Dia dos Estudantes. Parabéns, meus queridos. Que o Senhor Jesus continue dando sabedoria, entendimento, que te torne grande, forte. Que o Senhor continue resplandecendo o brilho do teu rosto sobre ti. Que o Senhor continue te fazendo uma criança abençoada e te tornando uma adulto bem-sucedido, tá certo? Essa é minha homenagem a vocês nesse dia, com muito carinho, que essas palavras, elas tenham forças para alcançar vocês e que tudo de bom aconteça na vida de vocês. Meus estudantes nota 1000, um beijo da sua Pro que te ama demais, viu? Beijo!